A divina revelação do céu. Capítulo 4. Depósitos do céu. Creio que Jesus Cristo revelou o céu para mim. Como o fez a fim de dar-me uma compensação? Ele sabia que eu tinha passado pela experiência de muitas visitas ao inferno. E o que vivenciei lá tinha sido tão horrível que ele me deu a bênção de ver o céu. Uma das minhas visitas ao céu foi para me serem mostrados os depósitos de Deus. O anjo do Senhor me disse: venha ver a glória do seu Deus. O anjo era alto e muito belo. Suas asas triangulares tinham as cores do arco-íris. Ele me disse que Deus lhe havia dado instruções. E que ele tinha sido designado para mostrar-me partes do céu. Começamos a subir cada vez mais alto através da atmosfera. Passamos de novo por uma das entradas do céu. Vi árvores frutíferas carregadas de belos frutos. Vi famílias vestidas com belos mantos, subindo e descendo por encostas de colinas, louvando a Deus. O meio ambiente estava saturado das mais belas músicas que a gente gostaria de estar sempre ouvindo. As músicas celestiais são uma manifestação de alegria. É a evidência clara de que a felicidade é a prova que há alegria. Já ouvi magníficos corais e grandes conjuntos que criaram e executaram belas músicas aqui na terra. Mas, meu irmão, nada há aqui na terra que se compare com o esplendor, com a beleza da música e das canções de lá. O céu era como uma sinfonia de música. Imagine, se puder, milhares de vozes perfeitamente afinadas, harmoniosamente entoando melodias celestiais, sem nenhuma dissonância. Tudo na mais perfeita harmonia. Instrumentos de cordas proporcionavam um belo acompanhamento, juntamente com trombetas e outros instrumentos musicais. Todos em perfeita harmonia com as vozes dos santos remidos, os quais louvavam a Deus com uma alegria arrebatadora. Os sons dos instrumentos, assim como as vozes, tinham sido purificados e aperfeiçoados pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Oh, como foi glorioso ouvir os maravilhosos louvores dados a Deus! Vozes que são desafinadas ou sem qualidade de timbre na terra cantarão belas harmonias no céu. Todos seremos felizes lá. Mesmo um coral com 10.000 vozes aqui na terra ficaria apagado se comparado com a grande e eloquente música executada na cidade celestial de Deus. Hinos de louvor incríveis ressoavam pelas campinas celestiais, pelas ruas do céu. De tal forma fui tomada pela música que por algum tempo não consegui ouvir nem pensar nada mais. Finalmente, o anjo me disse: venha ver a glória de Deus. Lembro-me de ir com ele por uma região de um gramado, com uma relva tão verde que não dá para se imaginar na terra. Por lá havia enormes concentrações de flores em certas partes daquele gramado. As flores eram maravilhosas e assemelhavam-se um pouco com rosas. Cada planta tinha pelo menos uma flor composta de lindas pétalas. Querido irmão, a sensação era de que as flores estavam cantando. Cavalos do céu. Viajando com o anjo, passamos por um lugar em que havia belos cavalos brancos. Lembrei-me de ter lido no Apocalipse sobre cavalos, que Jesus virá um dia montado num cavalo branco, liderando os exércitos dos céus, que também estarão cavalgando cavalos brancos. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Apocalipse 19 versículo 11 ao 14. Esses cavalos pareciam ser tão nobres quanto peças de xadrez de mármore. Eles assemelhavam-se a enormes estátuas, como que esculpidas de grandes pedras, mas eram reais e estavam vivos. Seus cascos eram gigantescos. Eles eram totalmente brancos e tinham uma nobre postura. Uma mulher vestida com um bonito manto,
Estava sorrindo e falava com os cavalos, ensinando-os a dobrar os joelhos em adoração a Deus. Ao seu comando, todos ao mesmo tempo curvavam a pata direita e louvavam a Deus. Pensei comigo mesma, que lindo! E lembrei-me de ter lido na Bíblia que toda criatura no céu e na terra dará honras e louvor a Deus. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho, e jurará toda língua. Isaías 45, versículo 23. Porque está escrito, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Romanos 14, versículo 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2 versículo 9 ao 11. Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro: seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse 5 versículo 13. Paz, alegria e felicidade estavam por toda a parte. Eu podia ouvir as pessoas louvando a Deus. De repente, o anjo que estava comigo desapareceu, mas ali estava Jesus. Ele me pareceu ter uma grande estatura, e usava um manto bem diferente das vestes dos demais. Seus olhos eram penetrantes e belos. Ele aparentava ter uma barba muito bem feita e cabelos abundantes. Lembro-me de ter olhado para ele e de ter pensado. A ternura do seu olhar era algo muito além da possibilidade de ser descrita. O encanto do nosso abençoado Salvador era maravilhoso e ao mesmo tempo impunha um grande temor. Tudo dentro de mim queria louvá-lo, adorá-lo e curvar-se diante dele. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Ondas de glória e poder ecoavam fortemente em volta dele. Depósitos de curas. Observei que o olhar de Jesus se tornou um tanto sofrido. Perguntei-lhe: Jesus, o que é que há? Filha, olhe. Ele acenou com a mão apontando para um edifício, em que havia uma grande abertura. Dela glória e poder, ondas e mais ondas de poder, saíam em massa para fora. Voltei a perguntar-lhe: o que é isso, Jesus? Filha, dá para você ver as curas que há nesses depósitos? Sim, Senhor. Todas essas bênçãos estão à espera do povo de Deus. Os sofrimentos desta vida são de fato trágicos. Quantas não são as enfermidades, as angústias, as deformidades físicas, as doenças de todo tipo que fazem as pessoas sofrerem muito aqui na terra. Você vê isso em toda a parte. Basta percorrer os corredores de um hospital ou de um ambulatório médico. Visite a enfermaria de doenças infecciosas, a ala de doentes mentais, as salas de atendimento de emergência, unidade de terapia intensiva. Qualquer outro lugar que dá atendimento a pessoas com fortes dores, sofrendo de terríveis aflições físicas e mentais. As doenças decorrem da queda de Adão e Eva no jardim do Éden. São uma das consequências do pecado. Alguns olham as doenças como um transtorno, como uma tragédia da condição humana, ou como algo que faz parte da vida normal. Na realidade, as doenças são maldições de Satanás. Curas no céu. A necessidade de cura é assustadora. A doença é uma deturpação da vontade de Deus. Ela é um elemento estranho na economia de Deus. Não se origina de Deus e não provém do céu. O pecado origina-se de uma fonte maligna e não de uma fonte boa. Quando chegarmos no céu, todas as doenças, enfermidades e sofrimentos terão terminado para sempre. Paulo escreveu sobre a redenção final do nosso corpo. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós.
A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Romanos 8 versículo 18 e 19. O pior sofrimento físico possível nesta vida. Não dá para se comparar com a maravilhosa e extraordinária glória que será a vida futura. No céu com um corpo perfeito. Nós descansaremos em Cristo sem nenhuma dor física ou aflição. Ainda, Deus também quer que sejamos curados agora. Um dos nomes de Deus na Bíblia é Jeová Rafa, que significa o Senhor é o que cura. Ele fez uma aliança de cura com o seu povo. Ele prometeu a Israel: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor, que te sara. Êxodo 15 versículo 26. Embora as doenças sejam parte da maldição do pecado, Jesus levou dos crentes toda a maldição, por meio da sua expiação pelo pecado. As feridas e pisaduras que Cristo sofreu pagaram o preço do pecado. Ele tornou-se nosso Salvador. Contudo, o seu sofrimento foi mais abrangente do que apenas pagar o preço pelo pecado. A sua dor o credenciou e o autenticou como sendo aquele que nos cura. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53 versículo 5. Cristo sofreu em nosso lugar carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, fostes sarados. 1 Pedro 2 versículo 21 ao 24. A cura é para hoje. O ministério de cura de Cristo não cessou quando ele foi elevado ao céu diante dos discípulos. O livro de Atos dos Apóstolos é a continuação de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Atos 1 versículo 1. Jesus serviu de modelo ao exercer um ministério de cura quando esteve na terra. Ensinou que a cura é parte dos benefícios do reino de Deus. Antes de retornar para o Pai, Jesus instruiu os discípulos a ir e curar os enfermos. Ele disse: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Marcos 16 versículo 17 e 18. Jesus também nos disse: de tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14 versículo 13 ao 15. Jesus então desapareceu, e vi-me caminhando com o anjo pelos depósitos. Pensei: são tantos depósitos, Senhor. Senti Jesus falar ao meu espírito: filha, quando você orar por alguém na terra, ore por eles em meu nome. Lembre-se de que não é você quem faz a cura, e sim eu. Peça-me para curar os olhos, ou as pernas, e eu o farei. Peça para eu endireitar pernas tortas, ou para curar corpos doentes, e eu os curarei. Tudo quanto você me pedir para fazer, peça em meu nome, e então eu o farei. As respostas a essas orações estão esperando nesses depósitos de cura. Jesus enfatizou que as bênçãos nesses lugares são para o seu povo, para os pecadores da terra. Lembro-me de que ele disse que em breve virá sobre o mundo uma avalanche de curas. Considerei as curas que já estão acontecendo na terra, e então pensei: Senhor, que maravilha! O Senhor vai reparar o nosso corpo. À medida que envelhecemos, o nosso corpo começa a desgastar ou deteriorar. Isso é o efeito natural do pecado. E nunca estaremos inteiramente livres dessas consequências. Mas Deus não deseja que passemos nossos últimos anos acamados e inúteis. Ele deseja manter-nos ativos e produtivos. Jesus morreu para tornar-nos inteiramente sãos.
Jesus Cristo, o Filho de Deus, derramou o seu sangue para que pudéssemos ser salvos do inferno. Se cremos que Jesus é o Filho de Deus, temos esperança. A esperança da nossa alma está em Jesus. Jesus Cristo sofreu para curar o nosso corpo. O nosso privilégio, a nossa bênção. A nossa esperança para uma perfeita saúde e para o bem-estar acham-se em Jesus. Meu irmão, há depósitos e mais depósitos no céu com bênçãos ainda não requisitadas. Elas estão aguardando serem requisitadas pelo povo de Deus pela oração com fé, no nome de Jesus. Quando ele estava na terra, o Senhor certa vez disse: Vou preparar-vos lugar. João 14 versículo 2. O lugar que ele está preparando está no céu. É um lindo lugar de muitas coisas belas. Enquanto dou o meu testemunho neste livro, falando sobre o céu, só de pensar a minha alma fica toda emocionada. Damos-te graças, Senhor, pela linda palavra que deste a nós, seus filhos. O capítulo se encerra aqui. Está gostando do conteúdo? Então nos ajude a propagar as boas novas do reino se inscrevendo no canal, compartilhando e dando o seu like. Não deixe de comentar para saber se está gostando e como podemos melhorar. Sugestões de livros que você gostaria de ver por aqui. Deus continue abençoando. Até o próximo capítulo.